Várias décadas atrás, a pregação foi definida como um ato que significava, abre aspas, perturbar o confortável e confortar o perturbado, fecha aspas. Você já ouviu essa definição antes de pregar? Perturbar o conforto continua sendo um dos grandes desafios enfrentados pelo pregador e pelo evangelista e por todos nós que buscamos compartilhar o evangelho no próspero Ocidente hoje. Isso é um grande desafio, pois estar confortável no pecado, separado de Cristo, é o lugar mais mortal para se estar. Com essa preocupação, vem essa pergunta de um ouvinte chamado Matt. Olá, Pastor John. Como evangelista, o que você tem feito para tentar convencer as pessoas que têm suas necessidades materiais plenamente satisfeitas de que elas são pessoas que necessitam de Cristo? Tem um irmão rico que não tem interesse no evangelho ou em assuntos espirituais. Eu tenho orado por ele por anos para ser salvo e eu não sei como argumentar com ele sobre o quanto ele precisa de Jesus por conta de todos os confortos de sua vida que o fazem se sentir confiante e seguro. Esta pergunta fala profundamente comigo, não só por causa de pessoas que eu conheço que estão exteriormente bastante satisfeitas e ainda estão perdidas, mas também porque meu pai era um evangelista que viu milhares de pessoas virem a Cristo através de seu ministério. E ele me disse, quando eu era um menino: Johnny, conseguir pessoas salvas através do evangelho parece não ser a coisa mais difícil no meu ministério, mas fazê-las se perceberem perdidas para que saibam que precisam ser salvas, essa é a coisa mais difícil. Então, essa pergunta não é nova para mim. Já existe há muito tempo. Suspeito que não seja uma dificuldade exclusiva do nosso tempo. O que esta pergunta está trazendo é que a maioria das pessoas não sente qualquer necessidade da coisa mais importante que Jesus realizou e oferece. E acrescente a isso a tragédia em nossos dias que tanto cristãos e até mesmo alguns pregadores alteraram a mensagem do Evangelho de modo que o que é principal, o mais importante que Jesus realizou morrendo e ressuscitando, não é a coisa mais importante que está sendo oferecida quando as pessoas compartilham o Evangelho. Em vez disso, há um esforço constante para fazer com que a mensagem se encaixe na necessidade sentida pelo indivíduo, o que altera drasticamente a mensagem de algo infinito e último, glorioso e precioso para algo temporal e muito menos importante. O Evangelho da Prosperidade, é claro, é o exemplo mais flagrante disso, pois os pregadores da prosperidade tentam vender Jesus como uma espécie de força mágica em sua vida que fará as coisas melhorarem neste mundo. Mas há formas menos notórias de distorção do Evangelho da Prosperidade que fazem a mesma coisa em um nível menor, que está praticamente infectando a Igreja de Cristo, pelo menos a igreja em meu país, os Estados Unidos. Criamos alterações do Evangelho enquanto tentamos persuadir as pessoas com nossa própria versão aparentemente inofensiva do Evangelho da Prosperidade, principalmente referindo-se ao fato de que seu estado psicológico, ou seu casamento, ou filhos, ou finanças, ou saúde melhorarão se você aceitar Jesus. Ora, meu pai era um homem muito feliz. Ele conhecia os efeitos maravilhosos do perdão de Deus, da justificação pela fé e da esperança da vida eterna. Ele conhecia os efeitos maravilhosos aqui e agora de ser um cristão. Ele era um cristão feliz, completo e equilibrado. Acho que, provavelmente, é por isso que sou cristão hoje. Nunca vi em meu pai ou em minha mãe qualquer motivo para abandonar o que os transformou de forma tão autêntica. Meu pai escreveu um pequeno livro de bolso. A maioria dos fundamentalistas não escreve livros como esse. E ele era um deles, um muito feliz. Eu tenho em minha estante A Good Time and How to Have It, que numa tradução direta seria um bom tempo e como tê-lo. E ainda assim, ele também sabia que a maioria das pessoas pensava que estavam se divertindo e que o evangelho só atrapalharia. Esse era o problema. Era isso que ele tinha que superar. Portanto, o que eu lembro mais claramente em sua pregação é a chama em seus olhos de bondade e severidade misturadas quando ele citou Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Eu posso ouvi-lo dizer isso. Eu posso ver o olhar em seu rosto.
Às vezes brincamos e dizemos, bem, duas coisas são inevitáveis na vida: morte e impostos. Bem, isso não é verdade. Os impostos são evitáveis. Você pode simplesmente ir para a cadeia. Mas há duas coisas que são inevitáveis sem Cristo: morte e julgamento, morte e inferno. A principal coisa que Jesus veio ao mundo para realizar foi tornar possível para os seres humanos, sob a justa sentença de morte e inferno, escapar dessa condenação eterna e viver para sempre, glorificando a Deus por sua felicidade nele. Foi isso que ele veio fazer, centralmente na base de todas as outras coisas. O que Deus enviou Jesus ao mundo para fazer foi resolver todos os problemas humanos eventualmente. O problema que precisa ser resolvido, que está na base de todos os outros problemas, é o fato de estarmos sob a ira de Deus. Esse é o maior problema da humanidade. Não importa o quanto sejamos ricos, ou felizes, ou saudáveis, ou famosos, fortes ou bonitos, somos todos pecadores. Desprezamos a glória de Deus ao fazer tão pouco dela e merecemos a condenação eterna. Romanos 5,9 diz, visto que agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais seremos salvos por ele da ira de Deus. E 1 Tessalonicenses 1,10 diz, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Romanos 2,5 diz, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse é o problema que está na base, abaixo de todos os outros problemas. E esse é o principal problema para as pessoas que acham que não têm problemas e não precisam do Evangelho. Os ricos, os confortáveis, os satisfeitos. Os pobres, os confortáveis, os satisfeitos. Então, meu pai implorou a pessoas saudáveis, ricas e autossatisfeitas para acordar e perceber que cada batimento cardíaco poderia ser o seu último. E não estavam prontas para enfrentar um Deus todo-santo. Há apenas uma maneira de estar pronto, e isso é estar unido a Jesus Cristo pela fé nele como nosso Salvador, Senhor e Tesouro. De acordo com Romanos 8,3, Deus condenou o pecado na carne de Jesus Cristo. Isto é, ele deu seu Filho para suportar a condenação de sua própria ira por todos os que confiam nele. Ou em Gálatas 3,13, que diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Meu pai implorava as pessoas, dizendo, se você não aceitar que Jesus assumiu a maldição da ira de Deus que era contra você, você terá que suportar sua própria maldição no inferno. Essa é a única mensagem crucial que nossos amigos e vizinhos confortáveis e indiferentes precisam ouvir. Há muitas outras coisas boas a serem ditas que não devem ser negligenciadas. Precisamos estar profundamente conscientes de que esta é uma mensagem de amor sobre um ato de amor que é tão grande que não pode ser exagerado. Pouco antes de mencionar a ira de Deus em Romanos 5,9, Paulo disse no verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há amor maior do que Deus colocar seu único filho no inferno da cruz para salvar seus inimigos de irem para o inferno. Esse é o coração do Evangelho. Então, querido ouvinte, vamos orar para que Deus nos dê lágrimas e compaixão, não apenas pelas dores e tristezas dessa vida. Oh, meu Deus! Você lê as notícias do que está acontecendo ao redor do mundo e há muito sofrimento agora. Sim, por todos os meios vamos chorar por isso, mas também que Deus nos dê lágrimas pelas pessoas livres de dor, as pessoas confortáveis, as pessoas saudáveis e ricas que são cegas para o que as espera sem Cristo. Deus mostrará a você quando e como transmitir essa mensagem ao procurar dar a vida pelos outros. Ele o fará. Ele lhe mostrará. Já vi essas advertências, quero dizer, advertências severas, sérias e com lágrimas, de meu pai e em meu próprio ministério, quer no evangelismo pessoal ou de púlpito, produzirem o fruto da salvação nas pessoas. Que Deus faça com que nosso amor seja abundante em grande sabedoria, para que saibamos a melhor maneira de transmitir
essa mensagem essencial.